Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, esse vídeo eu vou explicar, um pouquinho para vocês a atividade 21 e 22 de História. E o tema dessa atividade qual é? Os primeiros engenhos e a sociedade açucareira. Bom, tem dois textos nessa atividade. Então, vamos à leitura do primeiro texto, ok? Então, vamos lá. O início da ocupação territorial a partir de 1530, que é quando começa de verdade a colonização no nosso país, como um projeto, de colonização pelos portugueses, porque antes a gente chama de antes de 1530, a gente chama de pré-colonização, porque ainda os portugueses não tinham plenamente se estabelecido aqui. Os interesses deles até 1530 era com as especiarias lá nas Índias, né? Então eles não tinham muito interesse aqui no nosso território. A partir de 1530, quando eles percebem que outros povos, principalmente os franceses e os holandeses, começam assim a ter a quererem, também o nosso território, assim, né? Aí eles falam, opa, é o momento da gente, começar essa colonização. E é o que eles vão fazer, empreender a colonização aqui no Brasil a partir de 1530. Então, Portugal, vai se estabelecer a sua primeira empresa colonial em conformidade com sua ação exploratória. Portugal viu na produção de açúcar, do açúcar, uma grande possibilidade de ganho comercial. O açúcar era o ouro branco no século XVI, né? Não havia muito no mundo, muita produção de cana-de-açúcar. Então, o açúcar era algo de muito valor, na Europa e no mundo inteiro. A ausência de metais preciosos e o anterior desenvolvimento de técnicas de plantio nas ilhas do Atlântico, isso aonde essas ilhas? Na África, onde os portugueses já também tinham começado colonização em alguns territórios africanos. Então, lá eles já tinham uma certa experiência com a produção de cana-de-açúcar. A economia açucareira no Brasil corresponde ao período colonial dos séculos 16 e 17. Quando a gente fala de 16, a gente está se referindo lá aos meados de 1500 e tralalá, né? Nesse caso, depois de 1530, com a chegada de Martim Afonso no Brasil. E século 17, que é 1600 e tralalá. O açúcar, como o texto diz, vai representar a primeira riqueza produzida aqui no nosso território, originando as três primeiras capitanias: Pernambuco, Bahia e São Vicente. São as capitanias hereditárias que irão prosperar aqui no Brasil, né? Aqui, porque lembram lá que a gente teve aquela atividade sobre as capitanias hereditárias, onde os portugueses vão dividir em 15 faixas, o nosso território em 15 faixas de terras, e essas capitanias que irão prosperar vai ser Pernambuco, Bahia e São Vicente. Inclusive no texto no texto 2 vai falar desse engenho, que fica aqui no nosso território, aqui pertinho da gente, que fica entre São Vicente e Santos, o Engenho dos Erasmos, que hoje é um sítio arqueológico. Se vocês não conhecem, depois, passando essa pandemia, eu indico para vocês irem com a sua família, conhecer, que é um lugar muito bonito e também de aprendizado. Bom, localizadas nas costas litorâneas do território, fizeram com que o Brasil
tornar-se o maior produtor de açúcar na época. Pernambuco era a capitania mais rica, tinha as maiores fazendas e era a mais poderosa. O cultivo de cana-de-açúcar contava com grandes fazendas que produziam apenas uma cultura, monocultura. É como a gente chama, quando a gente produz um único produto, a gente chama isso de monocultura, mono um. E sua produção era voltada para o comércio exterior. Então, tudo que era essa cana-de-açúcar que era produzida no Brasil, na verdade, era para ser vendida pelos portugueses, né, para toda a Europa, né? Então essa era a intenção. Não era para produzir para deixar aqui, era para produzir para ser vendida lá na Europa, sobretudo. A sociedade açucareira era patriarcal. Inclusive vai ter uma pergunta a respeito disso. E por que patriarcal? O que seria isso? Isso significa que o poder, né, estava concentrado nas mãos dos homens. Eram os homens que mandavam, né? Principalmente os senhores de engenho. Quem eram os senhores de engenho? Eram os donos dessas fazendas onde se produzia a cana-de-açúcar, né? Eles controlavam e determinavam tudo, né? Mandavam na vida dos filhos, da esposa, dos funcionários. Essa sociedade, essencialmente, era composta por quem? Por 3 grupos sociais. Então, assim, era uma pirâmide, né? Quem estava lá no topo da pirâmide era os senhores de engenho, né? Que era a aristocracia, os mais ricos, os poderosos da época. Ali depois vinham os homens livres, né? Que eram brancos, mas que eram pobres. E na base da pirâmide ficava ali os escravos, né? Os escravos eram comercializados, né, como o texto diz, como mercadorias. Eles eram considerados como objetos. E as condições de vida deles eram extremamente precárias. E a posição social nessa época era determinada pela terra. Então, se você tivesse terra, então você era uma pessoa aí considerada assim, da nobreza, rico, né, poderoso. Então, você tinha terra, você tinha poder nessa época. O engenho, né, centro da produção de açúcar, baseava-se em um modo de organização específica. A sede administrativa do engenho fixava-se na casa, na Casa Grande, local onde o senhor de engenho, sua família e os demais agregados moravam. A senzala era o destino, né? Era o destino onde ficavam os escravos. Dessa forma, é possível observar que a fazenda açucareira representava mais que um mero sistema de exploração das terras coloniais. Neste espaço rural, percebe-se a instituição de uma sociedade formada por hábitos e costumes próprios. Na qualidade de um espaço dotado de relações específicas, o engenho e o açúcar trouxeram consigo muitos aspectos da cultura brasileira. E esse trechinho quer dizer o quê? Que assim, essa formação, né, de sociedade, ela vai influenciar bastante nos nossos costumes e também com a nossa história, né? Essa formação. Onde a gente vai perceber, inclusive até nos tempos de hoje, uma sociedade muito patriarcal, onde o homem manda, onde há resquícios de mandonismo, por exemplo, fazendeiros que querem mandar naquela região. Então, assim, a gente observa um pouco de violência também, isso por conta aí desse histórico da escravidão. Então, isso que foi formado nesse momento histórico vai trazer um pouquinho, a gente vai trazer alguns aspectos dessa cultura e desses costumes
para os dias, até os nossos dias. Claro, muito diferente, mas ainda a gente verifica alguns resquícios disso. Bom, e deixa eu verificar se eu consigo mostrar para vocês como que era a sociedade de o senhor, como que era essa propriedade, né? Não sei se vocês estão vendo aqui na imagem, mas aqui tem a fazenda, né? A casa grande que seria, aqui onde era moído a cana-de-açúcar e onde era feito o trabalho dos escravos. Sempre tinha também uma igrejinha, né? Na fazenda, e também havia a senzala onde ficavam aí os escravos. Ok? Bom, então agora a gente vai falar do texto 2. O texto 2 vai falar como a gente viu no primeiro texto, aqui São Vicente foi um dos primeiros lugares que começou essa produção de açúcar, né? Que fica ali na cidade de Santos, entre Santos e São Vicente, que é o engenho dos Erasmos, né? Então, ele onde começou essa plantação de açúcar, né? Que foi muito forte até 1500, essa produção foi muito forte até 1580. Depois ela entra em declínio, porque no Nordeste as condições da terra eram muito melhores para se produzir cana-de-açúcar. Então, a partir do século XVII, entra em decadência aqui essa plantação de cana-de-açúcar aqui na nossa região, porque o Nordeste sai em disparada aí nessa produção. Bom, aí vem as questões. Vamos lá. O senhor de engenho é título a que muitos aspiram, né? Todos querem ser poderosos, igual o senhor de engenho, porque traz consigo ser servido, obedecido e respeitado por muitos. O comentário de Antonio, né? Então ele tinha poder, né? Ele era obedecido. Escrito no século XVIII, pode ser considerado característica da sociedade colonial brasileira? Sim. Por quê? Porque essa sociedade açucareira, ela era patriarcal e o poder estava concentrado nas mãos dos homens, né? Então, principalmente os senhores de engenho controlavam e determinavam a vida dos filhos, da esposa e dos funcionários. Então, todos queriam sim ser um senhor de engenho, porque ele como senhor de engenho, ele tinha todo o poder nas suas mãos, né? Então, todos aspiravam, todos queriam isso, né? E é isso que o comentário de Antonio, né, que foi escrito lá em 1700 e tralalá, que fala sobre isso, é sobre isso. Claro que eles queriam, né? Eles tinham muito poder sobre tudo, né? Um senhor de engenho. Bom, aí vem a segunda pergunta. A produção de açúcar na colônia brasileira, na colônia foi lucrativa para Portugal? Com certeza ela foi lucrativa, né? Muito lucrativa. Como assim? Como eles não encontraram aqui no Brasil metais preciosos, que era o que eles queriam no início, quando chegaram aqui, eles se viram, né, viram que havia essa outra possibilidade de produzir cana-de-açúcar, né, para ser revendido na Europa, porque o açúcar, naquela época, representava muita riqueza, né? Era, como eu disse, o ouro branco. Não existia muita produção no mundo naquela época, né, de cana-de-açúcar. Então, era algo, um negócio inovador. Então, sem dúvidas, foi muito lucrativa sim para Portugal, né? Eles ganharam muito dinheiro aí com essa produção em larga escala
de açúcar aqui no nosso território e também, né, em alguns territórios na África. Bom, 3. A partir do texto 2, relacione a história da Baixada Santista com a colonização do Brasil. Bom, o que a gente pode falar a respeito da 3? A colonização, ela se inicia, né, aqui no Brasil com o desenvolvimento da economia açucareira. Então, ela vai começar, a partir de 1530, com essa produção de açúcar, né? E com o estabelecimento desses engenhos. E na atual cidade de Santos, o engenho dos Erasmos, ele foi o berço do processamento do açúcar, né? Então, ele foi responsável pela exportação das primeiras cana-de-açúcar da América para a Europa, né? Então, assim, teve essa importância, né? O engenho dos Erasmo produziu açúcar até 1580. Então, assim, a colônia, ela se inicia com a produção, a colonização se inicia com a produção de açúcar, e essa produção de açúcar, ela vai começar aqui na nossa cidade, né? Na época em São Vicente, que vai ser o berço dessa produção, né? E nós vamos vender esse açúcar para toda a Europa, né? Então, né, neste caso, é a ligação entre a colônia e a nossa região, né? Então, aqui foi o berço, é onde tudo começou, foi aqui com a vinda do Martim Afonso no nosso território. Bom, e por último, né? Aí você é pessoal, elabore um comentário sobre a situação a seguir. A civilização do açúcar era feita de muitos pedaços, todos dependentes entre si. Como se pode notar, é possível falar em civilização do açúcar, já que esta invadia as esferas sociais, econômicas e culturais. Bom, aqui na 4, então vocês vão fazer um comentário. E onde que vocês vão encontrar a resposta da 4? Aqui no finalzinho do texto 1, né? Porque aqui fala que o engenho, aqui dessa forma, é possível observar que a fazenda açucareira representava mais que um mero sistema de exploração colonial. Neste espaço rural, percebe-se a instituição de toda uma sociedade que vai ser dividida em classes, entre senhores de engenhos, entre pessoas livres e escravos, né? Então, assim, é onde vai se dar a formação da nossa sociedade. Então, a resposta da 4 está aqui no finalzinho do texto 1. Tudo bem? Bom, espero que vocês consigam responder essas questões e qualquer dúvida, podem falar comigo, tá bom? No WhatsApp ou lá no Class, tá bom? Para que eu vou tirar, caso tenha ficado mais dúvidas, é só me procurar, tudo bem? Então, é isso. Um grande beijinho para vocês e até a próxima.